Deus escolhe quem está em desvantagem. E você vai entender por quê, já já. Eu gostaria de viajar um pouquinho no tempo e voltar lá atrás, nos meus tempos de escola, na minha adolescência, quando nas aulas de educação física sempre tinha um jogo de futebol. E aí o professor de educação física pegava normalmente o melhor jogador, o aluno que jogava bem, pegava 2 alunos que jogavam bem e mandava-os escolher o time. Era futebol de salão, então 5 de cada lado. E então o aluno ia escolhendo. Você, aí o outro, agora você. E toda a classe ficava esperando ser escolhida, iam fazendo-se os times. Não é? E sempre tinha no final, sempre ficava para o final, aqueles alunos que não jogavam bem, sabe? Não jogavam bem futebol. Então, normalmente, como a gente já conhecia um ao outro, estes ficavam por último. E acontecia algo muito curioso, muito interessante, que os que ficavam por último eram escolhidos no time, às vezes só para formar os 5 jogadores em campo. Eles jogavam com muita má vontade. Na maioria das vezes jogavam com má vontade. Estavam ali porque eles sabiam que eram a sobra, que eram o resto, que sobrou, que ninguém queria. Então, como eles sentiam-se por último, eles entravam no papel de ruim. E jogavam muito ruim mesmo. E é o que acontecia da próxima vez? Eles ficavam por último novamente. Quer dizer, ao invés de provar que eles podiam fazer melhor e entrar para o grupo daqueles que eram disputados, eles provavam que quem os escolhia por último estava certo, porque eles jogavam mal. Quer dizer, eles mesmos, apesar de serem escolhidos para jogar, não se escolhiam para jogar bem. Porque, seja no futebol como em qualquer outra coisa na vida, todos nós chegamos na vida sendo ruins em tudo que fazíamos. Nós éramos, quando nascemos, e nos nossos primeiros anos de vida, nós éramos ruins de falar, não sabíamos falar direito. Nós éramos ruins em andar, caíamos toda hora. Nós éramos ruins de andar de bicicleta. Éramos ruins de jogar futebol. Éramos ruins de pintar, de escrever. Éramos ruins em tudo. Todo mundo nasceu ruim e na questão de habilidade. A diferença é que alguns, mesmo sendo ruins, persistiram naquela habilidade. Quem joga futebol bem era ruim uma vez, foi ruim um dia, mas perseverou, insistiu, aprendeu, então joga bem. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Deus escolhe quem está em desvantagem. Na escola, a gente queria escolher os que jogavam melhor para estar no nosso time, que é o natural do ser humano. Mas, mesmo os que jogavam mal, também eram escolhidos. Pelas regras, eles tinham que jogar. Era aula, era obrigatório, eles tinham que fazer o exercício físico. Mas o problema maior não era que eles não sabiam jogar. O problema maior era que eles não se escolhiam. Eles permitiam que aquela circunstância ali de vexame, de constrangimento, falasse para eles assim: vocês não são bons. Então, eles entravam no papel de ruim e provavam que a opinião alheia estava certa. Na vida, a mesma coisa acontece. Deus, na sua palavra, escolhe os que estão em desvantagem. Mostra na palavra que ele sempre escolhe quem está em desvantagem. Deus sempre trabalhou assim. É só você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que Deus escolheu
sempre alguém em desvantagem. Alguém que era desacreditado, alguém que ninguém queria, alguém que era de uma aparência meio assim, não atraente. Enfim, Deus sempre escolheu aquela pessoa em desvantagem. Até Jesus, quando veio a este mundo, você imagina, né? O Filho de Deus, quando veio a este mundo, em carne e osso, ele poderia ter sido, digamos assim, um modelo de homem. Não é? Alto, musculoso, bonito e tal. Ele poderia ter sido, assim, um Mister Mundo, fisicamente falando. Mas a Bíblia diz que ele não tinha aparência. Ele não era atraente. Exatamente para se identificar mais ainda com as pessoas assim, mirradinhas, que ninguém acha bonito, atraente. Jesus tomou essa forma, podendo tomar qualquer forma que ele quisesse. Ele tomou essa forma, mirradinho. Ora, ele sempre mostrou uma inclinação para escolher os rejeitados, os que estão em desvantagem. Isso são várias partes da Bíblia que nós podemos ver isso. Vamos ler aqui uma parte delas que aconteceu quando Jesus chamou um de seus discípulos, chamado Mateus. Ele era um coletor de impostos, era um judeu, um jovem judeu, coletor de impostos. Então ele trabalhava para Roma, tirando impostos dos judeus. Então ele era um homem assim, odiado pelo povo judeu. Rejeitado, em outras palavras. O que Jesus faz? Ele passa pelo caminho. Mateus está lá na recebedoria de impostos. Jesus olha para ele e fala, segue-me. Ele escolhe para seu discípulo, um de seus discípulos, um dos homens mais odiados daquela região. Tá? Olha só como Deus trabalha. Muito bem. E aí, o que aconteceu? O que deveria, o que era certo acontecer. Jesus foi julgado por aquela escolha. Diz o texto que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, publicanos como Mateus. Certamente Mateus chamou seus colegas, né? Seus amigos coletores de impostos. E pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, os religiosos, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quer dizer, por que ele está se misturando com esta rele, este povo baixo, inferior? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Quer dizer, Deus escolhe quem está em desvantagem pela sua misericórdia. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus mostrou que aqueles publicanos, pecadores, rejeitados pelos religiosos especialmente, e de forma geral pela sociedade da época, Jesus estava escolhendo-os, dando a eles o privilégio, digamos, a primeira chance, a primícia. Como ele mesmo instruiu os discípulos depois, dizendo assim, olha, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Deus sempre procurou os perdidos, os cansados, os pobres, os rejeitados, desprezados, aqueles últimos, não é? Aqueles últimos. Digamos assim, se Jesus, só uma analogia, se Jesus estivesse lá na quadra de futebol e tivesse que escolher os jogadores para o seu time, ele não iria começar escolhendo os melhores, ele iria começar escolhendo os últimos, aqueles que ninguém queria. E iria trabalhar com eles para fazer o melhor time. E todo mundo iria ficar surpreso. Você entende como Deus trabalha? É assim que Deus trabalha. Deus escolhe aqueles que nada são, aqueles que não têm, humanamente falando, nenhuma vantagem, nenhuma qualidade, nenhuma condição já
de privilégio na sua vida. É Ele que escolhe. Então, se você está nesta situação, se você se enquadra nesta situação de desvantagem, não se sinta inferior. Diante das pessoas, talvez você seja, aos olhos delas, inferior, mas não aos dele. Aos dele, você brilha mais. Que maravilha! Nós brilhamos, aqueles que nada são, brilham mais aos olhos de Deus do que aqueles que acham que são alguma coisa. Os pobres brilham mais aos olhos de Deus do que os ricos. Não que Deus rejeite os ricos, mas Ele favorece os pobres. Ele favorece o que está rejeitado. Mas se você entra em campo e se comporta como aqueles colegas meus que ficaram por último e depois fizeram corpo mole, não acreditavam neles mesmos porque inicialmente alguém não acreditou, se você não acredita que você é um escolhido, então ele não pode fazer nada por você. Você precisa crer. Você precisa se escolher. Você precisa acreditar que ele acredita em você. Você entendeu? Você precisa acreditar que ele acredita em você. Crer que ele crê em você. E aceitar essa escolha. Ainda que você não entenda, não sei porque que ele viu em mim, mas se ele viu, quem sou eu para não ver? Se ele escolheu, quem sou eu para não me escolher? Aceite este privilégio, esta vantagem que Deus dá aos que estão em desvantagem. Então, se você estiver em desvantagem e você aceitar a escolha de Deus, meu amigo, minha amiga, Deus vai fazer de você um exemplo, um campeão, um líder improvável. Aquilo que ninguém esperava. Que todos, quando olharem e virem o que ele fez de você, no que você se tornou, eles vão dizer assim: quem o ajudou? Quem fez isso? Onde ele aprendeu isso? E aí você vai poder apontar para ele, para que a glória seja dele e não sua. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.